Bem-vindo ao Na Primeira Pessoa. O Segredo do Coral, uma história das profundezas e das mentiras. Enquanto a primeira luz da aurora acaricia suavemente o horizonte, pintando o céu com tons de rosa pálido e lavanda suave que gradualmente se fundem com o azul profundo do dia que chega, encontro-me sentado na velha doca de madeira da nossa humilde casa à beira-mar em Palawan, nas Filipinas. O suave bater das águas turquesa contra os pilares cobertos de cracas cria uma melodia rítmica que, ao longo dos anos, tornou-se a trilha sonora das minhas reflexões. A brisa salgada traz consigo o leve aroma de algas marinhas e os gritos distantes das aves que começam a caçar ao amanhecer. É nesse momento de silêncio, com o mundo ainda meio adormecido e o oceano respirando seus lentos e antigos suspiros, que finalmente reuni coragem para contar esta história. Não porque a dor tenha passado, mas justamente porque ela permanece tão vívida, tão presente, mesmo após 12 longos anos sob esses céus tropicais. Veja bem, querido ouvinte, esta não é apenas uma história de traição no sentido convencional, embora a traição certamente tenha seu papel. Tampouco é uma simples narrativa sobre amor perdido ou confiança quebrada, ainda que esses elementos também estejam presentes. Não, isso é algo muito mais complexo, muito mais profundo, como o intrincado ecossistema dos recifes de coral que passei a vida estudando. É uma história sobre o que se esconde sob a superfície, sobre como as estruturas mais belas podem ocultar os segredos mais sombrios, e sobre como, às vezes, as maiores mentiras não nascem do mal, mas da necessidade. Uma história que, devo confessar, levou mais de uma década para eu finalmente compreender, muito menos para colocar em palavras. Meu nome é Daniel, e até 12 anos atrás eu era biólogo marinho no Instituto de Pesquisas Marinhas das Filipinas, especializado na restauração de recifes de coral. Minha esposa, Helena, era assessora política do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais, trabalhando para proteger nossos frágeis ecossistemas marinhos das ameaças constantes da pesca predatória, da poluição e das mudanças climáticas. Nos conhecemos durante o mestrado na Universidade das Filipinas, unidos por nossa paixão compartilhada pelo oceano e pelo compromisso em preservar suas maravilhas. Nossa história de amor, de muitas formas, parecia tão natural e inevitável quanto as próprias marés. Durante 8 anos, nossa vida juntos foi, aos olhos de todos, idílica. Vivíamos em uma casa pequena, mas confortável, nos arredores de El Nido, onde a selva se encontra com o mar em uma deslumbrante exibição de esplendor natural. Nossos dias eram preenchidos com um trabalho que amávamos. O meu entre os vibrantes jardins de coral sob as ondas, o dela nas salas de reunião e escritórios governamentais acima deles. As noites eram passadas em nossa varanda, observando o sol se pôr no horizonte, conversando sobre o dia, planejando iniciativas de conservação, sonhando em expandir nossos esforços para proteger ainda mais os sistemas de recifes que nos cercavam como uma caixa de joias viva. Claro, eu deveria ter percebido as mudanças antes, mas, como dizem, a visão retrospectiva é sempre perfeita, enquanto o presente, muitas vezes, está envolto na névoa da rotina e da confiança. Tudo começou de forma sutil, tão sutil que, no início, as ignorei como meros frutos de uma imaginação exagerada. Helena começou a trabalhar até mais tarde, alegando reuniões de política urgente que pareciam se multiplicar durante a estação chuvosa. Seu celular, que ela sempre deixava casualmente sobre o balcão da cozinha, agora permanecia firmemente no bolso, com a tela voltada para baixo. Ela passou a viajar com mais frequência para Manila, dizendo que essas viagens eram necessárias para negociações de alto nível com organizações internacionais de conservação. No início, eu admirava seu empenho. Afinal, quem era eu para questionar seu compromisso com a causa que compartilhávamos? Mas então vieram as pequenas inconsistências. Reuniões que não constavam na agenda governamental, telefonemas que ela atendia em outro cômodo. O jeito como, às vezes, interrompia uma frase como se estivesse se segurando antes de revelar algo que não deveria. Houve a vez em que ela disse estar se encontrando com representantes do Fundo Mundial para a Natureza, só para eu descobrir mais tarde que nenhum representante da WWF estava no país naquela semana. Ou a ocasião em que partiu para Manila numa terça-feira, insistindo que era para uma conferência de 3 dias, mas voltou na quinta-feira com a aparência de quem não tinha dormido, os olhos vermelhos e distantes. Lembro-me de uma noite particularmente úmida de junho, sentado à nossa mesa de jantar com mapas dos sistemas de recifes espalhados à nossa frente, quando ela recebeu uma mensagem de texto. O celular vibrou com aquele toque duplo característico que ela havia configurado para certos contatos. Contatos que agora percebo serem poucos em número, mas significativos em importância. Sem pensar, levantei os olhos no exato momento em que ela virava rapidamente a tela para baixo, a mão tremendo levemente ao fazê-lo. Negócios do governo, murmurou, evitando meu olhar enquanto se levantava da mesa. Preciso atender isso lá fora. O oceano estava incomumente calmo naquela noite, a superfície como mercúrio líquido refletindo a pálida lua acima.
De onde eu estava, conseguia ver sua silhueta contra a luz que se esvaía, ouvir o murmúrio baixo de sua voz trazido pela brisa. Algo em sua postura, a tensão nos ombros, o jeito como olhava para trás, como se verificasse se havia espiões, deixou meus instintos em alerta. Não os instintos de um marido desconfiado, mas os de um cientista treinado para observar anomalias em sistemas naturais. Algo estava desalinhado em nosso ecossistema doméstico e eu, talvez tolo, decidi investigar. Agora, antes que você imagine uma cena dramática de mim vasculhando suas coisas ou contratando um detetive particular, devo dizer que minha abordagem foi muito mais metódica, muito mais científica. Afinal, eu era pesquisador, não detetive. Comecei anotando padrões, quando ela viajava, com quem se encontrava, em quais projetos parecia especialmente envolvida. Cruzava suas atividades alegadas com agendas oficiais do governo e calendários de organizações de conservação. Prestava atenção nas sutis mudanças em seu humor, nas alterações em sua rotina, no modo como às vezes olhava fixamente para o vazio, como se ensaiasse falas para uma encenação que só ela podia ver. Foi durante uma de minhas expedições rotineiras de coleta de amostras de coral na região da Baía de Bacuí que me deparei com a primeira evidência concreta, embora na época eu não a reconhecesse como tal. Eu estava coletando amostras de água perto de uma seção particularmente vibrante de Recife quando notei algo incomum, uma pequena descoloração quase imperceptível no coral, que não correspondia a nenhum padrão conhecido de branqueamento ou doença. Era como se alguém tivesse introduzido cuidadosa e deliberadamente uma substância estranha no ecossistema. Curioso, levei uma amostra para o meu laboratório para análise. O que descobri lá mudaria tudo. Os tecidos do coral continham traços de um composto químico que eu nunca tinha encontrado antes. Uma sofisticada mistura de polímeros que, ao ser examinada mais de perto, parecia projetada para alterar temporariamente os padrões de fluorescência do coral. Por que alguém faria algo assim? Minha curiosidade científica despertou, e comecei a pesquisar casos semelhantes, descobrindo que esse composto havia sido usado em apenas um outro caso documentado, por um grupo de pescadores ilegais que tentavam ocultar a localização de formações de coral particularmente valiosas das autoridades de conservação e inspetores governamentais. De repente, as peças começaram a se encaixar com uma clareza terrível. As reuniões noturnas de Helena, suas viagens inexplicadas, seu repentino interesse em certas áreas protegidas, tudo apontava para uma conclusão horrível. Minha esposa, a mulher com quem compartilhei minha vida por 8 anos, a mulher que havia se posicionado ao meu lado em conferências defendendo proteções mais rigorosas para nossos recifes, estava de alguma forma envolvida com aqueles que buscavam explorá-los. A traição cortou mais fundo do que eu poderia imaginar, não apenas por causa da decepção pessoal, mas por aquilo que representava. Construíramos nossas vidas em torno da crença de que esses ecossistemas frágeis precisavam de proteção, de que nosso trabalho importava, de que estávamos fazendo a diferença. E agora parecia que a pessoa mais próxima de mim estava trabalhando contra tudo pelo que afirmávamos lutar. Por dias, caminhei pela nossa casa como um fantasma, observando Helena com a frieza clínica de um pesquisador estudando uma espécie desconhecida. Observava enquanto ela preparava o café da manhã, enquanto me beijava de despedida pela manhã, enquanto sentava em frente ao computador trabalhando até tarde da noite. Cada gesto, antes familiar e reconfortante, agora parecia uma performance cuidadosamente construída. Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Com quem ela estava trabalhando? O que exatamente ela estava fazendo? As perguntas giravam na minha mente como destroços presos numa correnteza forte, impossíveis de segurar ou conter. E ainda assim, apesar da dor e da raiva que ameaçavam me consumir, percebi que hesitava em confrontá-la. Havia algo na situação que não fechava, uma certa desarmonia sutil sob a superfície do que eu havia descoberto. Helena nunca demonstrou interesse por dinheiro ou ganhos materiais. Nossa vida juntos foi deliberadamente simples, focada no trabalho, não na acumulação de riquezas. A Helena que eu conhecia não trairia nossos princípios por ganho pessoal. O que significava que tinha que haver outra explicação, por mais improvável que parecesse. Numa tarde chuvosa, enquanto Helena estava em outra viagem urgente a Manila, senti-me atraído para seu escritório. Um cômodo que ela sempre mantivera meticulosamente organizado e nos últimos meses cada vez mais proibido. Com uma mistura de culpa e determinação, comecei a procurar em seus arquivos, não como um marido furioso em busca de provas de traição, mas como um cientista reunindo dados para testar uma hipótese. O que descobri lá transformaria minha compreensão de tudo de cabeça para baixo. Entre seus documentos oficiais do governo e relatórios de conservação, encontrei uma série de arquivos criptografados em seu laptop, arquivos que por meio de uma combinação de tentativa de senhas, usando datas significativas para nós, e algumas habilidades básicas de hacking que adquiri ao longo dos anos, consegui acessar. O que encontrei lá dentro não era evidência de corrupção, mas algo muito mais perigoso. Relatórios detalhados sobre operações de pesca ilegal, mapas mostrando as localizações de recifes protegidos sendo alvo e comunicações com alguém usando o codinome Guardião.
À medida que lia os documentos, uma narrativa diferente começou a surgir. Uma em que Helena não era a traidora, mas a traída. Parecia que ela estava trabalhando disfarçada para o Bureau Nacional de Investigação, infiltrando um poderoso sindicato que sistematicamente destruía nossos ecossistemas marinhos por lucro. As comunicações criptografadas revelavam que ela vinha coletando evidências há mais de 2 anos, arriscando a própria vida para documentar as operações de uma organização criminosa que já havia silenciado vários denunciantes. A revelação me atingiu como uma onda traiçoeira, tirando o ar dos meus pulmões e me deixando atordoado. Todas aquelas noites tardias, aquelas viagens misteriosas, as chamadas reservadas, não eram sinais de sua traição, mas evidência de seu compromisso com uma causa muito mais perigosa do que eu jamais imaginei. Ela estava me protegendo ao me manter no escuro, sabendo que se eu parecesse desconfiado ou preocupado, poderia comprometer sua cobertura e colocar ambos em perigo. O impacto emocional foi quase insuportável. Num momento, eu era o marido traído, cuidando de uma ferida que parecia que nunca iria sarar. No seguinte, eu era o civil inocente que quase expôs uma operação secreta que poderia ter custado a vida da minha esposa. A complexidade de tudo, as camadas de mentira, as mentiras necessárias, o custo emocional de viver uma vida dupla, de repente fazia sentido de um jeito que uma traição simples nunca poderia. Mas entender não trouxe alívio. Pelo contrário, criou um novo conjunto de problemas. Agora que eu sabia a verdade, eu também estava em perigo. O sindicato que Helena investigava tinha olhos em todos os lugares. Funcionários corruptos, policiais comprometidos, até membros das próprias organizações de conservação em que confiávamos. Se descobrissem que eu sabia sobre o trabalho secreto de Helena, viriam atrás de nós dois. Tive que tomar uma decisão, confrontar Helena e arriscar comprometer sua missão ou continuar fingindo ser o marido ingênuo enquanto a apoiava silenciosamente nas sombras. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Não porque duvidasse de onde estavam minhas lealdades, mas porque precisei suprimir cada instinto de proteger a pessoa que amava, revelando que eu conhecia a verdade. Os próximos meses foram um exercício de ginástica emocional. Tive que manter a fachada de um marido alheio à vida secreta da esposa, ao mesmo tempo que encontrava formas de apoiar sua missão sem levantar suspeitas. Comecei a usar minha expertise científica para coletar evidências adicionais. Amostras de água mostrando descarte ilegal de produtos químicos, documentação fotográfica de embarcações suspeitas perto de áreas protegidas, que podia passar discretamente por canais que Helena havia estabelecido. Aprendi a ler os sinais sutis que me diziam quando ela estava especialmente estressada ou em perigo, e como responder sem chamar atenção para nossa comunicação. Numa noite particularmente tensa de outubro, Helena voltou para casa com um aspecto mais exausto do que eu jamais vira. Suas mãos tremiam, e havia uma nova contusão em sua maçã do rosto que ela tentava esconder com maquiagem. Sem dizer uma palavra, caminhou até o quarto e sentou-se na beira da cama, olhando para as próprias mãos como se pertencessem a outra pessoa. Sentei ao seu lado, colocando uma mão nas suas costas num gesto que esperava ser reconfortante, mas não suspeito. Eles estão acelerando o cronograma, sussurrou após um longo silêncio, a voz quase inaudível sobre o som da chuva contra a janela. Aceleraram as operações, se não agirmos logo... Ela parou, incapaz de terminar o pensamento. Entendi imediatamente o que ela queria dizer. O sindicato estava se preparando para atacar vários sistemas de coral importantes simultaneamente, causando danos que levariam décadas para se recuperar. A operação de Helena estava em um ponto crítico. Ela precisava agir logo, mas fazê-lo prematuramente poderia significar perder as evidências necessárias para derrubar toda a organização. Naquela noite, enquanto Helena dormia inquieta ao meu lado, tomei uma decisão. Usaria minha posição e minha expertise para criar uma distração, uma descoberta científica que atrairia atenção para uma área específica do Recife, provocando uma investigação oficial que forçaria o sindicato a revelar suas intenções. Era arriscado. Se meu plano falhasse, poderia comprometer a cobertura de Helena e colocá-la em perigo imediato. Mas se funcionasse, poderia dar a ela as evidências de que precisava para derrubar toda a operação. Na manhã seguinte, entrei em contato com o Dr. Hernandes do Instituto de Pesquisas Marinhas, alegando ter descoberto um evento sem precedentes de branqueamento de coral em uma área específica da Baía de Bacuí. Usando minha reputação como cientista cuidadoso e conservador, enfatizei a urgência da situação sem levantar suspeitas. Em poucas horas, uma equipe foi montada para investigar o que eu sabia que não estava realmente acontecendo. Uma ficção cuidadosamente construída para atrair a atenção do sindicato e espero provocar sua reação. O plano funcionou quase perfeitamente. 2 dias depois, enquanto a equipe de pesquisa documentava o evento de branqueamento, que eu simulei usando corantes temporários e inofensivos, uma série de embarcações suspeitas apareceu no horizonte. Exatamente o tipo de atividade que Helena vinha rastreando. Sem que eu soubesse, ela havia organizado para que um navio da guarda costeira estivesse coincidentemente
coincidentemente patrulhando a área naquele dia. O que se seguiu foi um confronto tenso que resultou na apreensão de equipamentos de pesca ilegal e na prisão de vários operadores-chave do sindicato. Nas semanas seguintes, a operação desmoronou rapidamente. Com evidências cruciais agora em mãos, as forças de segurança agiram com rapidez, fazendo novas prisões e apreendendo documentos que revelaram a extensão total da organização criminosa. O líder do sindicato, um empresário rico que antes havia sido homenageado por suas contribuições à conservação marinha, foi preso em sua mansão em Manila, sua vida dupla exposta para todos verem. A cobertura de Helena finalmente foi revelada, mas a missão havia triunfado além das expectativas. O sindicato foi desmantelado, áreas protegidas foram reforçadas com novas medidas de segurança, e vários funcionários corruptos foram afastados de seus cargos. Em reconhecimento à sua coragem e dedicação, Helena recebeu a Medalha Presidencial de Mérito, a mais alta honraria civil nas Filipinas. E eu, permaneci discretamente nos bastidores, meu papel na operação conhecido apenas por um punhado de pessoas. Helena e eu nunca conversamos diretamente sobre aqueles meses difíceis, sobre a dor do meu mal-entendido inicial ou o medo daqueles dias perigosos. Algumas feridas, como certos tipos de coral, cicatrizam melhor quando deixadas em paz, permitindo que regenerem no seu próprio tempo. Hoje, enquanto me sento nesta doca observando o sol nascer sobre os próprios recifes pelos quais lutamos para proteger, entendo algo que não compreendia naquela época. Traição e lealdade nem sempre são tão claras quanto gostaríamos de acreditar. Às vezes, as traições mais profundas são cometidas em nome de uma lealdade maior. Às vezes, as mentiras mais dolorosas são necessárias para proteger o que mais importa. E às vezes, a pessoa que parece ter abandonado seus princípios compartilhados está, na verdade, lutando por eles de formas que você ainda não pode compreender. O oceano nos ensina que nada existe isoladamente, que cada organismo, por menor que seja, está conectado ao ecossistema maior. Nossos relacionamentos são assim também. A confiança, uma vez quebrada, não simplesmente desaparece, ela se transforma, se adapta, encontra novos caminhos através do terreno danificado. Como o coral se recuperando do branqueamento, talvez nunca volte exatamente ao que era antes, mas com tempo e cuidado pode se tornar algo igualmente forte, igualmente belo, talvez até mais resistente por ter enfrentado a tempestade. Helena e eu não somos mais casados. Aquele capítulo da nossa vida se encerrou quando ela foi convidada para um cargo na divisão de crimes ambientais da Interpol em Genebra. Mas permanecemos conectados por algo mais profundo que o casamento. Uma compreensão compartilhada da complexa dança entre verdade e mentira, entre dor pessoal e propósito maior. Às vezes, quando o vento sopra da maneira certa, imagino poder sentir sua presença no ritmo das ondas, na dança da luz do sol na superfície da água. Portanto, querido ouvinte, se você se deparar com o que parece ser uma traição inequívoca, peço que considere a possibilidade de que possa haver profundezas que você ainda não consegue ver. Não como desculpa para erros reais, mas como lembrete de que as motivações humanas raramente são tão simples quanto parecem à superfície. As verdades mais profundas muitas vezes estão escondidas sob camadas de mentiras necessárias, esperando pelas condições certas para se revelarem. E agora, enquanto a luz da manhã ilumina completamente as águas diante de mim, espalhando diamantes pela superfície do mar, deixo você com este pensamento final. Às vezes, o maior ato de amor não é enfrentar a verdade de frente, mas ter a paciência de esperar que ela se revele no seu próprio tempo. Como o crescimento lento e constante do coral que, eventualmente, forma um ecossistema inteiro. A escolha, como sempre foi, continua sendo nossa. E às vezes, a resposta mais poderosa não é uma palavra, mas a força silenciosa da compreensão que cresce nos espaços entre o que é dito e o que permanece não dito.